a sessão ordinária número 4 de 2026 do Conselho Superior da Agergs. Cumprimento os colegas conselheiros, Algir Lorenzon, que está online, conselheiro Alexandre Porce, conselheira Luciana Luso de Carvalho, conselheiro Lucas Fur, conselheiro Ricardo Giuliani, nosso diretor-geral Carlos Alvim, que compõe a mesa, assim como todos os diretores, servidores, nosso ouvidor, que estão aqui presentes, e aqueles que acompanham também online a nossa sessão. Cumprimento também aqui a equipe da Sulgás, que está presencial aqui na nossa sessão, o presidente Marcelo Leite, a diretora Carolina Bahia e a Thaís Falcão. Também a doutora Ana Paula, da Rota de Santa Maria, que está nos acompanhando online, que também já fez aqui o seu pedido de manifestação, né, no seu processo. E passo então para as matérias. Item 1.1. Análise do processo 000-836-3900-255, que trata da revisão tarifária ordinária da Rota de Santa Maria. Conselheiro relator Alexandre Porce e o conselheiro revisor Lucas Fur. Conselheiro Porce, por favor, a palavra é sua para a leitura do seu relatório. Obrigado. Boa tarde, presidente, conselheiros, presentes fisicamente, também online. Dando então início à leitura do relatório, o expediente trata da 4ª revisão ordinária das tarifas de pedágio da rodovia RSC 287, conforme o contrato de concessão CELT número 20/2021, firmado com a concessionária Rota de Santa Maria S.A. O processo foi aberto de ofício pela Diretoria de Regulação Econômica da Agergs em 28 de março de 2025. A diretoria apresentou proposta de cronograma das tarefas à concessionária, visando instruir o processo e mensurar as variáveis de cálculo. Em 14 de maio de 2025, após a realização de reunião com a DRE, a Rota de Santa Maria encaminha as comprovações preliminares de custos despendidos referentes à verba de segurança, recursos de desenvolvimento tecnológico e receita extraordinária. Após o período de validação das informações entre a diretoria e a concessionária, em 12 de agosto de 2025, a Rota de Santa Maria protocola o ofício RSM número 256/2025 PC-ADM, encaminhando a proposta de cálculo revisional da tarifa de pedágio para aplicação a partir de 30 de agosto de 2025. Os cálculos resultaram no valor de R$ 5,40 e consideram as seguintes premissas: a atualização da tarifa básica com base no índice de reajuste tarifário de 1,403, considerando a variação do IPCA entre maio de 2019 e junho de 2025. Verba de segurança, verba de recurso, desenvolvimento tecnológico, receita acessória e arredondamento tarifário. Adicionalmente, foram considerados os seguintes pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro. 1. Data da troca da tarifa. Não vou fazer a leitura dos processos, estão aqui listados no relatório. EGR, insumos, películas, terraplenos. Esses pleitos foram analisados por meio da metodologia de fluxo de caixa marginal e aplicados na revisão do ano 4. A concessionária destaca que, abre aspas, conforme o entendimento técnico e jurídico já exposto nos ofícios RSM número 236/2025 PC e RSM número 240/2025 PC, junto ao processo SEI número 0010983925-3, não são considerados, respectivamente, os impactos para o Índice de Qualidade de Desempenho, IQD, e fator D, fator de desconto, fecha aspas. Em 17 de novembro de 2025, a DRE apresenta a informação DRE número 185/2025, congregando as variáveis da equação prevista no contrato, os efeitos da atualização dos componentes de cálculo dos cinco fluxos de caixa marginal
introduzidos na revisão tarifária anterior e a mensuração do denominado fator C, conforme o método previsto na Resolução Normativa número 73/2025. A informação apresenta o histórico dos fatos desde a abertura do processo, destacando ainda que a definição dos valores das variáveis de cálculo do IQD, fator de desconto, fator de antecipação e estoque de melhorias foi tratada em expediente específico. Conforme as equações 1 e 2 da citada informação, apresenta-se a seguir o cálculo da tarifa de pedágio, o qual incorpora os seguintes componentes: IRT, IQD, fator D, fator A e fator E. A fórmula é apresentada abaixo, resultando na tarifa técnica de pedágio em R$ 4,570343 A informação também apresenta o detalhamento dos acréscimos no valor da tarifa referente aos seguintes componentes: fator C e fluxo de caixa marginal. Como efeito, a mensuração do valor da tarifa técnica de pedágio para a vigência no 5º ano da concessão resulta em R$ 5,265502, conforme descrito na equação 4 da informação, abaixo reproduzida. Destaca ainda a DRE que, abre aspas, esse valor se converte em R$ 5,30 a ser cobrado ao condutor de veículo classificado na categoria 1, devido ao arredondamento monetário previsto na subcláusula 16.3.4 e que a parcela nominal de menos 0,034498 de real, fruto deste arredondamento, será compensada na próxima revisão tarifária ordinária, em atenção à subcláusula 16.3.5, bem como o efeito deste novo atraso temporal na sua implantação, a contar de 30 de agosto passado até a data de publicação do novo quadro tarifário, conforme determina a subcláusula contratual 16.3.2 e o item 4.2.2.4 do anexo da Resolução Normativa número 73/2025, fecha aspas. Conclusivamente, a informação DRE apresenta o quadro tarifário final para todas as categorias de veículos e recomenda que o Conselho Superior acolha o cálculo elaborado, juntamente com os critérios e metodologia. No acolhimento DRE número 47/2025, a diretora apresenta a seguinte ressalva, abre aspas. Em relação ao pedido cautelar de suspensão de aplicação do fator D, feito pela concessionária Rota de Santa Maria, que está sendo tratado no processo SEI 0010.98.39.00.253, como o prazo para manifestação do poder concedente já se encerrou, entendemos adequado encaminhar o cálculo tarifário, incluindo o fator D, apresentado na informação DTM 49/2025, sob pena de agravar ainda mais a situação de intempestividade desta revisão tarifária e a magnitude do desequilíbrio econômico-financeiro gerado. Caso o Conselho Superior desta Casa entenda que o fator D deve sofrer alguma alteração, solicitamos que o presente processo seja reenviado à DRE para recálculo, fecha aspas. Em 13 de janeiro de 2026, o diretor-geral encaminha o processo ao Conselho Superior, ressaltando que o processo SEI número 00109839000253 subsidia diretamente o presente expediente, razão pela qual recomenda a análise conjunta. No tocante a este expediente, destacamos o que segue. O processo foi iniciado pela Diretoria de Transportes e Mobilidade, DTM, para apuração do IQD e dos fatores de desconto e acréscimo de reequilíbrio. Após reunião inicial entre a diretoria e a concessionária, em 7 de julho de 2025,
a Rota de Santa Maria foi oficiada das informações com as apurações bimestrais elaboradas quanto ao IQD para o ano 4 da concessão, relativas aos meses de agosto de 2024 a maio de 2025. Em 11 de julho, foi oficiada da apuração preliminar dos fatores de desconto e acréscimo de reequilíbrio. Mediante os ofícios RSM número 236 e 240, a concessionária apresenta suas ponderações requerendo, abre aspas, a reavaliação das penalidades e notas atribuídas no período objeto da avaliação preliminar do IQD, especialmente nos casos em que a concessionária comprovou a atuação dentro dos prazos. Que sejam considerados os impactos extraordinários dos eventos climáticos amplamente reconhecidos para fins de revisão e compensação no próximo ciclo do índice. Que sejam respeitados os princípios de motivação, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica na análise dos resultados e aplicação das penalidades contratuais. Seja declarada a nulidade da apuração preliminar já realizada do fator D referente ao terceiro ano da concessão, em virtude da inobservância dos procedimentos contratuais e técnicos adequados. Que seja determinada a realização de nova apuração do fator D, agora fundamentada exclusivamente nos relatórios de monitoração completos e entregues pela concessionária, garantindo uma análise técnica justa e atualizada no desempenho da concessão. Perdão. Seja considerada, para todos os fins, a necessária suspensão cautelar do cálculo e aplicação do fator D, decorrente da penalidade aplicada pela não entrega das obras e serviços previstos no cronograma atual, enquanto perdurar a análise e julgamento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente do evento de força maior, a fim de evitar prejuízos irreparáveis à viabilidade financeira do projeto, em respeito aos princípios da proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. Seja dado devido acolhimento ao pleito de repactuação do cronograma de investimentos com base no impacto do evento de força maior, considerando o estudo técnico independente a ser protocolado, de modo a garantir a compatibilização entre as obras de reconstrução, resiliência climática e ampliação previstas. Sejam assegurados todos os princípios contratuais e legais aplicáveis para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro e continuidade da prestação do serviço público concedido. Por fim, enfatiza que a suspensão cautelar da aplicação do fator D não representa renúncia por parte da AGERGS ao legítimo direito de aplicação de penalidades cabíveis no momento oportuno. Tal medida visa exclusivamente resguardar a concessionária dos efeitos de eventual decisão irreversível adotada antes da conclusão da análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, garantindo o equilíbrio contratual, o devido processo legal e a segurança jurídica, pilares essenciais à justa recondução do presente procedimento, fecha aspas. Após a análise das manifestações, em 12 de agosto de 2025, mediante o ofício número 136/2025, a DTM oficia a Rota de Santa Maria, dando conhecimento das informações DTM número 48 e 49 do mesmo ano, que contém a apuração final do IQD e do fator D, respectivamente, resultando nos seguintes valores: IQD 91,85%, fator D 2,2085315%. Em 26 de agosto, a Diretoria-Geral encaminha o processo ao Gabinete da Presidência para envio à CELT do requerimento da Rota de Santa Maria de suspensão cautelar do cálculo e aplicação do fator D. Paralelamente, envia também o processo à Procuradoria Setorial da AGERGS para análise e manifestação sobre o requerimento. A presidência da AGERGS envia ofício à CELT para manifestação. A PSE informa ser pertinente aguardar o retorno da CELT para manifestar-se.
mediante o ofício RSM 283/2025-PC-ADM, em 29 de agosto, a concessionária apresenta a manifestação referente às avaliações do fator D e do IQD. Ao final, requer: 1. Que o fator D, quanto ao fator D, a. O acolhimento da manifestação já apresentada no ofício RSM 240/2025-PC e B. A suspensão cautelar da apuração e aplicação do fator D referente ao quarto ano da concessão até decisão final sobre o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente dos eventos de força maior de 2024. 2. Quanto ao IQD, a. O reconhecimento de que o simples registro de termos de notificação, desde que regularizados dentro do prazo, não pode resultar em nota zero, conforme já assentado pela própria diretoria jurídica da AGERGS, informação 273/2023. B. Adequação da metodologia de apuração, afastando a lógica exclusivamente binária 0 ou 1, com a adoção da métrica gradual 0,01,0, que reflita proporcionalmente o grau de cumprimento dos indicadores. C. Das avaliações preliminares do IQD do ano 4 da concessão, à luz dos parâmetros contratuais e dos esclarecimentos prestados nos ofícios RSM 223 e RSM 236 de 2025. 3. De forma geral, o reconhecimento dos impactos extraordinários dos eventos climáticos de 2024, como hipótese de caso fortuito, força maior, com os efeitos daí decorrentes, inclusive a suspensão dos prazos afetados e o afastamento de penalidades. E o prosseguimento do diálogo técnico com a agência e o poder concedente, garantindo o contraditório substancial e a segurança jurídica no processo regulatório. No dia 16 de outubro de 2020, no dia, só um pouquinho que eu dei uma pulada, desculpe. Pronto. No dia 16 de outubro de 2025, o Gabinete da Presidência atendeu o pedido da CELT de prorrogação do prazo de manifestação por 10 dias úteis. Em 13 de janeiro de 2026, o diretor-geral envia o expediente ao Conselho Superior para apreciação. Indica que até o momento não houve manifestação do poder concedente e ressalta que o processo subsidia diretamente o expediente 000-836-39-0025-5, que é o presente expediente, razão pela qual recomenda análise conjunta. O expediente foi distribuído para a relatoria do conselheiro Ricardo Giuliani, que, após solicitação da manifestação complementar da diretoria-geral, emitiu, em 20 de janeiro de 2026, a decisão monocrática número 1/2026, que assim dispõe. Abre aspas. Dito isso, percebe-se a nítida presença do fenômeno processual de continência, ou seja, o que vem debatido neste processo, em verdade, é parte integrante e constitutiva de um todo maior, o processo de revisão tarifária já em tramitação nesta Casa. Neste sentido, não há caminho outro que não o de remeter este feito ao relator do processo que tenho como principal, de modo a que, a partir da totalidade das informações lá disponíveis, possa adotar as decisões compatíveis, ou seja, onde o aqui pleiteado é subjacente às definições acerca de tarifas e procedimentos relativos àquelas especificidades. Verificados, tendo em conta este juízo de continência entre os feitos, falecem, naturalmente, os requisitos autorizadores para a concessão de qualquer medida de índole cautelar, ao menos por este relator e considerando o objeto deste feito. Indeferida que vai a cautelar pleiteada, intime-se a requerente e, desde já, remeta-se o presente processo ao senhor conselheiro relator do processo, que tenho por continente, modo a, nele, fixar a competência para o exame dos atos futuros tendentes ao aperfeiçoamento do processo sob o seu exame. Ademais, esta decisão, que vai monocrática, submeto ao senhor relator do processo continente para que, se assim entender, submeta ao Conselho Superior para juízo de convalidação, fecha aspas.
Em 22 de janeiro de 2026, é aportada no processo 6001098-39002553 a manifestação do poder concedente referente ao pleito da concessionária para suspensão cautelar do fator D, indicando, em síntese, abre aspas, a Procuradoria Setorial junto à SERG entende que não há óbice jurídico à suspensão da aplicação do fator D, especificamente para os anos 3 e 4, observando-se o ciclo contratual previsto no PE. Assim, considerando a informação da área técnica da SERG, bem como as razões apresentadas pela Procuradoria Setorial junto à SERG, não se vislumbram óbices jurídicos à suspensão da aplicação do fator D pelo prazo de 12 meses, limitada às obrigações de ampliação da capacidade e de manutenção dos níveis de serviço descritas no item 3.2 do PE, especificamente para os anos 3 e 4 da concessão. Fecha aspas, é o relatório, presidente, conselheiros. Obrigado, conselheiro Porce. Temos aqui uma inscrição para manifestação da doutora Ana Paula da Costa, representando a concessionária Rota de Santa Maria. A doutora Ana Paula está online. Sim. Então, boa tarde. Então, a partir de agora, a senhora tem 10 minutos para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros e todos os demais que acompanham essa sessão, desejo uma boa tarde a todos. Farei uma sustentação objetiva, porque o relatório que foi apresentado pelo relator já apresenta de forma completa o histórico e a instrução desse processo. E os memoriais também protocolados, eles detalharam bem as teses da concessionária. Então, a minha fala se limita a indicar qual é, na visão da concessionária, a decisão mais segura, mais conservadora, mais coerente a ser tomada neste ciclo revisional. O primeiro ponto que gostaria de esclarecer é o que diz respeito ao fator D. O fator D, ele chega neste conselho hoje para exame de mérito, não como um dado fechado de cálculo. Ele foi mantido provisoriamente no encaminhamento técnico da Diretoria de Regulação Econômica desta agência, apenas para permitir o avanço do ciclo revisional, permanecendo reservada a deliberação colegiada sobre seus efeitos. Hoje, portanto, a discussão não é aritmética, é decisória, no sentido de avaliar se o fator D deve produzir seus efeitos neste momento. E há um elemento superveniente relevante, que foi trazido no relatório, que é a manifestação que aconteceu do poder concedente logo após este processo ter sido pautado para essa sessão, onde se manifestaram no sentido de que não existe um óbice jurídico ao adiamento ou à suspensão do fator D, propondo uma modulação temporal como forma de preservar o contrato e a continuidade do serviço. Então, olhando esse contexto, a solução mais conservadora e institucionalmente segura é aquela que evita a produção imediata dos efeitos do fator D, sem gerar uma ruptura regulatória, sem exigir reabertura da instrução e sem comprometer o fluxo dessa revisão. Então, com esses esclarecimentos sobre o fator D, eu gostaria de avançar para um outro ponto também sensível deste ciclo, que é o tratamento do IQD. Aqui, a concessionária também não pede a suspensão da revisão nem a reabertura ampla deste processo. O pedido ele foi mais simples e mais técnico, que o Conselho enfrente expressamente a metodologia de apuração. Existe uma controvérsia real, registrada desde ciclos revisionais anteriores, sobre a atribuição automática de nota zero em situações em que houve atuação e regularização tempestiva pela concessionária. O que se busca não é afastar esse indicador, mas evitar que ele funcione como uma penalidade automática, dissociada de critérios de proporcionalidade, de verificação e rastreabilidade. O pedido é que o IQD seja tratado como critério regulatório, e não apenas como um número incorporado ao cálculo, que tenha registro claro dos parâmetros que foram adotados. Então, vejamos que a concessionária ela pede duas coisas muito objetivas nesse ciclo revisional.
De um lado, entende que o fator D deve ser modulado neste ciclo, evitando uma redução tarifária automática, principalmente nesse contexto excepcional, que foi marcado pela calamidade pública, reconhecida em razão dos eventos climáticos de 2024, que trouxe impactos diretos na execução contratual. Houve também uma necessidade, existe ainda essa necessidade de reorganização de prazos e obrigações dessa concessão, e pela própria defasagem desse ciclo revisional que já deveria ter acontecido em agosto do ano passado. Então, por isso, a modulação desse fator D neste ciclo revisional se mostra a solução mais proporcional e compatível com o momento atual do contrato. E, de outro lado, como disse, existe o tema do IQD, que precisa ser enfrentado como um critério decisório, com motivação expressa, de modo a garantir previsibilidade e coerência regulatória. Então, essas duas decisões preservariam o contrato, reforçam a estabilidade regulatória e permitiriam que a revisão tarifária do ano 5 seja deliberada com segurança, sem postergações desnecessárias. Bom, era isso que a concessionária tinha a sustentar. Muito obrigada. Doutora Ana Paula, não havendo mais inscrições, passo novamente a palavra para o conselheiro Alexandre Porce para que faça a leitura da fundamentação e do seu voto. Item 2 da fundamentação. O contrato de concessão número 20/2021 tem como objeto a prestação dos serviços públicos de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da capacidade da infraestrutura de transportes dos trechos da rodovia RSC 287, no trecho entre Itabaí e Santa Maria. Os serviços foram concedidos à empresa Rota de Santa Maria S.A. e o referido contrato especifica os direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. A cláusula 16 dispõe sobre a tarifa de pedágio, definindo o sistema tarifário e a metodologia de reajustes e revisões a ser utilizada. Por sua vez, a Resolução Normativa número 73/2025 estabelece os procedimentos para a elaboração da revisão tarifária anual do contrato de concessão número 20/2021. A informação DRE número 185/2025, elaborada pela Diretoria de Regulação Econômica da agência, a qual me reporto, detalha claramente os valores e premissas utilizadas para cada componente da equação tarifária e apresenta a apuração final relativa à revisão tarifária ordinária anual dos serviços, conforme estabelecem as regras contratuais. Como referido no relatório, a mensuração dos parâmetros denominados IQD e fator D, que é parte integrante do cálculo da revisão tarifária, foi tratada no processo SEI 001098-3900-253. Logo, necessário também reportar que os critérios e valores envolvidos na mensuração desses parâmetros constam das informações DTM número 48 e DTM número 49 de 2025, ambas acolhidas pela diretoria. Convém frisar que as contestações, apresentadas pela concessionária sobre a mensuração do IQD foram criteriosamente analisadas na informação DTM número 48/2025, sendo que muitas das questões trazidas repisam questionamentos já debatidos e decididos pelo Conselho Superior nas revisões anteriores. O eminente relator daquele processo, conselheiro Ricardo Giuliani, atento ao caráter vinculativo com o presente processo principal, proferiu decisão monocrática, remetendo todo daquele expediente para apreciação conjunta no âmbito deste, tal como havia sido recomendado pela diretoria-geral. A mesma decisão contemplou o indeferimento do pleito cautelar da concessionária para suspensão do fator D. Ocorre que a manifestação do poder concedente, posteriormente aportada, vislumbra a procedência parcial do pleito da concessionária, tendo em vista a situação de força maior imposta em razão do evento climático extremo ocorrido em abril e maio de 2024, bem como sua eventual influência na consecução
das obrigações de ampliação de capacidade e manutenção dos níveis de serviço previstas no PE. Sobre esse tema, importa destacar o seguinte entendimento da DFCR-SPR-SERG, folha 273 do PROA 2539.00.00.000.072. Trata-se de medida mitigatória que não visa alteração dos prazos previstos no contrato de concessão, mas tão somente objetiva a modulação dos seus efeitos no tempo, a fim de que possa incidir na tarifa com atualização monetária, aplicação do fator C ou utilização de outro mecanismo contratual aplicável ao caso, na revisão ordinária do contrato de concessão subsequente a ser processada no ano seguinte. Noutros termos, para efeito prático, explica-se: acaso a Rota de Santa Maria tenha dado atraso ao cumprimento de alguma obrigação prevista no subitem 3.2 do PE, relacionada ao ano 3 da concessão, o fator D correspondente, em sendo acolhida esta proposta, poderá ser aplicado à tarifa na revisão ordinária correspondente ao ano 4. Por sua vez, eventual descumprimento da obrigação do ano 4 relativa ao subitem 3.2 ensejará a aplicação do fator D na tarifa durante a revisão ordinária do contrato referente ao ano 5, ocasião na qual cessaria a modulação dos efeitos, dando-se curso habitual às demais revisões contratuais. Tal proposta, frente às alegações de inexequibilidade contratual feitas pela concessionária, tem a finalidade de auxiliá-la a ter suporte financeiro para a realização dos demais projetos e obras de concessão, fecha aspas. Cabe destacar ainda que, no mérito, esta agência já reconheceu que não existe controvérsia quanto à extraordinariedade dos eventos climáticos ocorridos em abril e maio de 2024, sendo caracterizados como eventos de força maior. O estudo de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente deste evento encontra-se em andamento no processo SEI 00-1673-39-00-247, no qual o conjunto de pleitos de desequilíbrio apresentados pela concessionária inclui a repactuação das obras previstas no PE. Diante do exposto, entendo cabível o deferimento parcial do pleito de suspensão Ficou mudo. e vou retomar a leitura do parágrafo anterior. Perfeito. Cabe destacar ainda que, no mérito, esta agência já reconheceu que não existe controvérsia quanto à extraordinariedade dos eventos climáticos ocorridos em abril e maio de 2024, sendo caracterizados como eventos de força maior. O estudo de mensuração do reequilíbrio econômico-financeiro decorrente deste evento encontra-se em andamento no processo SEI, número 00-1673-3900-247, no qual o conjunto de pleitos de desequilíbrio apresentados pela concessionária inclui a repactuação de obras previstas no PE. Diante do exposto, entendo cabível o deferimento parcial do pleito de suspensão cautelar do fator D no cálculo revisional da tarifa de pedágio pelo prazo de 12 meses, nos termos considerados pelo poder concedente, uma vez que tal medida implica em modulação dos efeitos temporais deste componente, que podem ser revistos e aplicados no próximo ciclo revisional, além de concorrer para conferir suporte financeiro para o cumprimento das obrigações de ampliação e melhorias do serviço programadas na concessão. Nesse sentido, aplicando
a exclusão do fator D nas equações de cálculo tarifário que constam da informação DRE número 185/2025, tem-se o valor da tarifa de pedágio para vigência no 5º ano da concessão de R$ 5,3695,86, conforme descrição a seguir. Tendo em vista o critério de arredondamento monetário previsto na subcláusula número 16.3.4 do contrato, o valor a ser aplicado para os veículos da categoria 1 corresponde a R$ 5,40, sendo este valor de referência para aplicação dos multiplicadores indicados na tabela da subcláusula 16.2.6 do contrato e obtenção do quadro completo de tarifas para as demais categorias. Portanto, a parcela nominal de menos 0,030414 centavos de real, resíduo deste arredondamento, deverá ser compensada na próxima revisão tarifária ordinária. Importa mencionar que, embora a data base prevista para a presente revisão tarifária seria o dia 30 de agosto de 2025, o atraso incorrido justifica-se tendo em vista os pedidos de suspensão da aplicação dos fatores de desconto apresentados pela concessionária, e o aguardo da manifestação do poder concedente, que é a parte competente para avaliar mudanças ou atrasos na execução de obras previstas no contrato. O efeito do atraso na implementação desta tarifa deverá ser compensado na próxima revisão tarifária, quando da apuração do fator C, conforme procedimentos definidos na Resolução Normativa número 73/2025. Por fim, cumpre-nos ressaltar que foi oportunizada à concessionária o espaço para o contraditório e ampla defesa no curso dos dois processos que tratam desta revisão tarifária, conforme evidenciado nas citadas informações da DTM e DRE, as quais acolho parcialmente, tendo em vista o recálculo da tarifa acima apresentado. Diante do exposto, encaminho o voto a seguir. Deferir parcialmente, em caráter cautelar, o pedido da Rota de Santa Maria S.A. de suspensão da apuração e aplicação do fator D, apresentado no expediente SEI número 001098390025.3, pelo prazo de 12 meses. 2. Fixar em R$ 5,40 o valor da tarifa de pedágio da categoria 1 de veículos para a concessionária Rota de Santa Maria S.A., conforme o contrato de concessão número 20/2021, referente à rodovia RSC 287. 3. Aprovar o seguinte quadro de tarifas para os usuários da rodovia RSC 287. A seguir é apresentada a tabela completa, detalhada, onde os títulos da coluna indicam a categoria, o tipo de veículo, número de eixos, rodagem, multiplicador da tarifa e o valor da tarifa. Eu vou me reportar aqui apenas ao número da categoria e o valor da tarifa para a gente acelerar aqui os trabalhos. Categoria 1, tarifa R$ 5,40. Categoria 2, tarifa R$ 10,80. Categoria 3, tarifa R$ 8,10. Categoria 4, tarifa R$ 16,20. Categoria 5, tarifa R$ 10,80. Categoria 6, tarifa R$ 21,60. Categoria 7, tarifa R$ 27,00. Categoria 8, tarifa R$ 32,40. Categoria 9, tarifa R$ 2,70. E categoria 10, isento. É o voto, conselheiros, presidente. Obrigado, conselheiro Porce. Nesse momento, então, passo a palavra ao conselheiro Lucas Fur para a leitura da revisão.
Muito obrigado, conselheiro presidente Marcelo Spilk, a quem cumprimento. Cumprimento também o conselheiro relator Alexandre Porce, conselheira Luciana Luz de Carvalho, conselheiro Ricardo Giuliani, conselheiro Aldir Lorenzon, diretor-geral Carlos Alvim, aqui presentes também, né, representantes da Sulgás, presidente Marcelo Leite, diretora Carolina Bahia, Thaís, nosso ouvidor Luiz Viana, e a todos os que nos escutam, a representante da concessionária Rota de Santa Maria. Então, feitos os devidos cumprimentos, irei proceder à leitura da revisão. Item 4. De acordo com o regimento interno da AGERGS, confirmo a correção do relatório. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. É como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Lucas. Nesse momento, passamos então à discussão. Está aberto aqui para os conselheiros que quiserem se manifestar sobre o presente processo. Conselheiro Algir, conselheira Luciana, conselheiro Giuliani. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Nenhuma manifestação. Então, eu parabenizo o conselheiro Porce pelo excelente trabalho. E passamos então à votação. Eu inicio votando, acompanhando integralmente o voto do conselheiro relator. Pela ordem aqui, passo para o conselheiro Algir, para que se manifeste. Qual o seu voto? Obrigado, presidente. Antes eu quero saudar a Vossa Excelência, na sua pessoa saudar a todos que estão participando desta sessão, eminentes conselheiros, eminente diretor-geral, os nossos participantes, nossos diretores, e cumprimentando também o eminente conselheiro Porce pelo seu trabalho, as nossas equipes técnicas que desenvolveram um excelente trabalho, a fundamentação e os relatórios, e com isso eu estou dizendo que estou acompanhando integralmente o voto do eminente conselheiro relator. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Conselheira Luciana. Quero saudar os presentes também, inicialmente nesta sessão e também virtualmente, e também registrar a presença dos colegas, né, a diretora Ana Carolina, dos economistas, da economista Kalila Winkler, do economista Sérgio Gonzalez e da doutora Lisiane Soares, que integram o corpo técnico da AGERGS. Também, como um relator, acompanho integralmente e cumprimento o conselheiro Porce. Obrigado, conselheira Luciana. Conselheiro Giuliani. Com o relator, presidente. Ok, todos votaram, né? Então, aprovamos por unanimidade o voto do conselheiro Alexandre Porce, que defere parcialmente, em caráter cautelar, o pedido da Rota de Santa Maria para suspensão da apuração e aplicação do fator D por 12 meses, a fixação da tarifa básica para a categoria 1 em R$ 5,40 e o quadro de tarifas conforme os multiplicadores previstos no contrato. Então, obrigado a participação de todos aqui nesse processo. Agora vamos passar para o item 2 da matéria. Análise do processo número 000-152-3900-250, que trata da revisão tarifária ordinária da Sulgás. Conselheiro relator é o Lucas Fur e conselheiro revisor Algir Lorenzon. Então, conselheiro Lucas, por favor, a palavra é sua para a leitura do relatório. Muito obrigado, conselheiro presidente Marcelo Spilk. Então, como já realizei os cumprimentos anteriormente, irei proceder de imediato à leitura do relatório. Então, vamos a ele. Trata o presente expediente sobre a revisão tarifária ordinária do serviço de distribuição de gás da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, relativo ao ano de 2025. O expediente teve início em 31 de janeiro de 2025, através do memorando número 3/2025-DRE. Solicitou-se a apresentação de uma série de documentos por meio do ofício número 6 deste departamento. A Sulgás solicitou a prorrogação do prazo estabelecido para a entrega dos documentos em 10 dias a contar da data do julgamento do pedido de reconsideração referente à revisão ordinária de 2024, o que foi deferido por unanimidade pelo Conselho Superior em 11 de fevereiro de 2025, após a distribuição do feito para este relator. Em 4 de abril de 2025, a Sulgás apresentou seu pleito para a revisão tarifária de 2025 através do ofício número 51 deste ano, e neste mesmo mês a AGERGS solicitou à Sulgás
por 2 momentos, esclarecimentos sobre rubricas contábeis que compõem o cálculo da margem bruta, os quais foram respondidos. A DRE subscreve a informação número 84 de 2025, em 2 de maio de 2025, informando o seguinte: destaca-se que no valor pleiteado pela concessionária de R$ 0,4043 por metro cúbico não consta o valor monetário dos efeitos do artigo 1º, incisos 1º e 2º da Resolução Decisória 795 de 2025. De acordo com a nota técnica número 1, 2025, a inclusão da parcela do imposto de renda no cálculo da margem bruta e utilização de 85% do volume de gás projetado para o cálculo da parcela de ajustes resultou em um acréscimo de R$ 0,2662 por metro cúbico no valor do pleito. Assim, tem-se o valor pleiteado pela concessionária equivale a 0,6705 por metro cúbico. Verifica-se a variação expressiva entre o projetado na RTO e o realizado ao longo do ano para o componente dos tributos associados aos resultados. Tal variação justifica-se pela metodologia utilizada desde a RTO de 2023 de considerar no cálculo de apuração da margem bruta o equivalente a 80% do montante previsto para esses tributos, a fim de não inflar o valor da margem bruta devido à circularidade na fórmula do cálculo. Isso porque, ao incorporar os tributos associados a resultados no cálculo da margem bruta, ao mesmo tempo em que estes dependem dela e do volume de gás a ser distribuído, é introduzida endogeneidade no sistema. No entanto, tal movimento é dinâmico, visto que um aumento da margem bruta leva a uma elevação dos tributos associados a resultados. Fecha aspas. Assim, tem-se o montante, ainda dentro da manifestação da DRE, assim tem-se que o montante relativo aos ajustes da revisão passada corresponde a menos 0,0706 reais e aos efeitos da resolução decisória número 795/2025 resultou em 0,1588 reais por metros cúbicos. Consequentemente, por metro cúbico. Consequentemente, o total da parcela de ajuste equivale a 0,0882 reais por metro cúbico. Fecha aspas. Assim, em 2 de maio de 2025, a DRE recomendou que fosse acolhida a margem bruta de R$ 0,6081 reais por metro cúbico para a revisão de 2025. Por meio do ofício número 295 de 2025 do Conselho Superior, em 27 de maio de 2025, consultou-se a SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Infraestrutura, quanto à sua manifestação no tocante ao plano de expansão dos serviços de gás canalizado e diretrizes complementares para o ano de 2025. Foi realizada a consulta pública número 5 de 2 de junho até 23 de junho de 2025. E a audiência pública foi realizada no formato online em 23 de junho de 2025, tendo sua ata sido disponibilizada em 21 de julho deste mesmo ano. Em 24 de junho de 2025, foram requisitados a Sulgás, por meio do ofício número 50 da DRE, a descrição dos investimentos referentes às obras de rede que foram considerados na RTO 2025 e o cronograma físico-financeiro das obras de rede para o ano de 2025. Na consulta pública foram apresentadas as contribuições da Fiergs, da Brás Coelho Veras Lessa Bueno, da Comit Gás S.A., da Sulgás, da Abrace e da Imóveis Crédito Real. Em 25 de junho de 2025, por meio do encaminhamento 111 deste mesmo ano, pelo Conselho Superior, foram encaminhadas para análise técnica as contribuições recebidas na consulta audiência pública. Todos os documentos foram disponibilizados no site da Agergs. A Sulgás apresenta a resposta ao ofício número 50 da DRE sobre o plano de investimentos revisão 2025. Novos esclarecimentos foram solicitados à Sulgás em 30 de julho de 2025, por meio do ofício número 50
Testando o som. Ah, mas acho que é bateria. Eu uso aqui. Então, dando continuidade à leitura, então havia mencionado dos esclarecimentos solicitados à Sulgás em 30 de julho, que foram respondidos em 4 de agosto, e em 7 de agosto reiteramos à SEMA, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Infraestrutura, a relevância e a necessidade de manifestação quanto ao plano de expansão dos serviços de distribuição de gás canalizado apresentado pela concessionária, conforme disposto no artigo 5º, inciso 2º da Lei do Gás, a Lei 15.648 de 2021. A PSE efetuou, em 22 de agosto de 2025, a análise jurídica das contribuições apresentadas na consulta e audiência públicas, sobre as quais trataremos a seguir. Informação PSE número 144 de 2025. Número 1. Quanto às alegações de ilegalidade por ausência de AIR, análise de impacto regulatório, e regime de transição adotado pela Resolução Decisória 795 de 2025. Assim se manifestou a PSE. A argumentação que sustenta a obrigatoriedade de análise de impacto regulatório para a revisão tarifária de 2025, especialmente no que se refere à aplicação do regime de transição, carece de amparo legal, contratual e regulatório. A Lei Estadual número 15.648, 2021, que disciplina a exploração direta ou mediante concessão dos serviços locais de gás canalizado, de fato contempla a análise de impacto regulatório, mas o faz de maneira restrita. Condiciona sua realização à edição ou alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, dos consumidores e dos usuários. Artigo 13º, parágrafo 3º e 4º da lei supracitada. Ou seja, a análise de impacto regulatório é instrumento voltado a embasar a criação de normas abstratas e gerais, quando se inova no ordenamento regulatório. Não se exige, contudo, sua aplicação a atos de natureza contratual, como as revisões tarifárias anuais previstas em contrato de concessão. No tocante ao regime de transição, ainda no documento da PSE, adotado pela Resolução Decisória do Conselho Superior 795/2024, a crítica de vício de motivação também não se sustenta. Trata-se de estratégia legítima de modulação regulatória, empregada com vista a garantir previsibilidade, modicidade tarifária e continuidade da prestação dos serviços. O regime escalonado de aplicação dos percentuais de volume, adotando, por exemplo, 85% e 92% antes da integralização de 100%, traduz uma calibragem técnica que busca suavizar os efeitos financeiros de ajustes históricos e conferir segurança ao processo regulatório. O voto da relatoria partiu do reconhecimento de que, até a RTO de 2023, prevalecia a interpretação distinta sobre o cálculo da parcela de ajustes, de modo que a Resolução Decisória 773 de 2024 representou a alteração metodológica, fecha aspas. Quanto ao cálculo da defasagem temporal relativa à RTO de 2024, abre aspas, assim entende a PSE. A concessionária requer a recomposição integral da receita frustrada da revisão tarifária ordinária de 2024, decorrente da decisão da Agergs de não aplicar os efeitos da nova margem tarifária retroativamente ao período integral, compreendido entre a data base, 1º de maio de 2024, e a efetiva implementação da tarifa. A Agergs, conforme informação da RE número 84/2025, fundamentou a suspensão de parte do período da retroatividade, denominada, abre aspas, glosa temporal, no suposto atraso da concessionária na entrega da documentação completa para a instrução da RTO 2024. No âmbito do processo administrativo, prazos servem primordialmente à ordenação procedimental e à eficiência da instrução, não podendo ser invocados para suprimir direito garantido em lei ou cláusula contratual, como é o caso do reequilíbrio econômico-financeiro das concessões. Assim, somente os prazos expressamente definidos como peremptórios por lei ou contrato têm o condão de extinguir o direito de praticar determinado ato.
No plano infraconstitucional, a Lei de Concessões, 8.997 de 1995, igualmente prevê o equilíbrio econômico-financeiro como garantia de preservação das condições do contrato, nos termos de seu artigo 9º, caput, e parágrafo 2º e 4º e do artigo 10º. Ainda que se verifique a ocorrência de algum atraso parcial na entrega de informações complementares, a supressão total ou parcial de receita devida não encontra respaldo contratual ou legal. Em conclusão, no que se refere aos prazos fixados normativamente pela GERGS, os mesmos possuem natureza meramente ordinatória e procedimental, destinados a organizar rito e conferir previsibilidade ao processo. Não se revestem de caráter peremptório, pois inexiste no contrato de concessão ou na legislação estadual previsão que condicione ou extinga o direito material da concessionária ao reequilíbrio econômico-financeiro em caso de eventual descumprimento. O direito ao equilíbrio decorre diretamente da própria matriz constitucional, artigo 37, inciso 21, da Lei de Concessões e da cláusula contratual de estabilidade econômica financeira, sendo insuscetível de supressão por decurso de prazo procedimental. Fecha aspas. Quanto à análise do custo operacional, reversão das glosas com despesa de pessoal, assim entende a PSE. Abre aspas. A contribuição 4 do documento número 6, aqui consta um número, sustenta que as despesas de pessoal, inclusive benefícios como assistência médica, vale-refeição e previdência privada, e programas de incentivo à conversão, devem compor integralmente o custo operacional, alegando que seriam rubricas ordinárias necessárias ao serviço e reconhecidas por outras agências reguladoras. Contudo, conforme o item 2.4 da informação da Diretoria de Regulação Econômica, da GERGS, número 84, informação de número 84, perdão, a manutenção das glosas é medida técnica e juridicamente justificável. A DRE assenta que a inclusão indiscriminada desses dispêndios pode acarretar repasse ineficiente de custos aos usuários, em contrariedade ao princípio da modicidade tarifária. A tarifa, no regime de concessão do serviço público, não se confunde com preço livremente pactuado em um mercado concorrencial. Trata-se de um instituto de direito público cuja fixação e revisão são rigidamente vinculadas a finalidades e princípios estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional. Desta forma, no nosso entender, não assiste razão à contribuição apresentada, devendo ser mantidas as glosas propostas pela DRE, sob pena de indevida transferência de encargos privados aos consumidores e consequente violação dos princípios da eficiência e da modicidade tarifária. Fecha aspas. Quatro. Quanto à inclusão da CSLL na margem de cálculo, assim entende a PSE. Quanto à inclusão da CSLL na margem de cálculo, afigura-se legítima a sua consideração em consonância com a fórmula paramétrica estabelecida no anexo 1º do contrato de concessão, celebrado em 19 de abril de 1994. Registra-se ainda que o poder concedente, instado a se manifestar, já consolidou o entendimento no sentido de que a inclusão do IRPJ e CSLL na margem bruta encontra amparo contratual, consoante se extrai na informação número 113/2024, ASTEC-SEMA. Ademais, verificam-se precedentes de agências reguladoras estaduais que homologaram tarifas considerando tais tributos. A CSLL, embora qualificada constitucionalmente como contribuição, tem como hipótese de incidência justamente o resultado positivo da pessoa jurídica, integrando o mesmo núcleo econômico do imposto de renda. A doutrina reconhece que a distinção formal entre impostos e contribuições não afasta a similitude material entre IRPJ e CSLL, ambos gravando o lucro empresarial. A recomposição tarifária que os induz traduz-se assim em mecanismo de preservação de contrato e garantia da continuidade e qualidade do serviço, cabendo ao poder público discutir a carga tributária em sede própria e não em âmbito restrito da regulação. Fecha aspas. Desta forma, a Procuradoria Setorial opinou da seguinte forma: pelo desacolhimento das contribuições que apontam ilegalidade por ausência de análise de impacto regulatório, pelo desacolhimento das contribuições que alegam ilegalidade no regime de transição
adotado na Resolução Decisória número 795 de 2025, pelo acolhimento das contribuições que se opõem à exclusão da aplicação da nova margem tarifária da RTO no período entre 1º de maio e 23 de julho de 2024, pelo desacolhimento da contribuição que se opõe à reversão das glosas com despesa de pessoal e pelo desacolhimento das contribuições que se opõem à inclusão da CSLL na margem de cálculo. Assim, ao examinar a manifestação jurídica e acolher as razões nela apresentadas, solicitei à DRE, Diretoria de Regulação Econômica, que realizasse os cálculos referentes à RTO 2025 e incorporasse economicamente ao cálculo tarifário o período compreendido entre 1º de maio e 23 de julho de 2024, apurando seu resultado final por entender que o mesmo como insuscetível de supressão. Após, determinei o sobrestamento do presente processo em 1º de outubro de 2025, até que sobreviesse a manifestação da SEMA sobre o plano de expansão dos serviços de distribuição da Sulgás. Em 1º de dezembro de 2025, a Fiergs requereu a realização de reunião presencial para tratar de relevantes preocupações da indústria quanto ao processo de revisão das tarifas de gás de 2025, em especial sobre a informação número 144 de 2025 da PSE. Esta reunião realizou-se em 22 de janeiro deste ano. A SEMA remeteu à Agiergs em 19 de janeiro de 2026, na condição de poder concedente, o ofício GAB-SEMA número 37/2026, juntamente com seus anexos, que consolidou o seu posicionamento técnico-institucional acerca do plano de investimentos da Sulgás, apresentado no âmbito da revisão tarifária ordinária de 2025, onde confirmou o valor de 67 milhões como referência para o ano objeto deste processo. A DRE apreciou as contribuições provenientes da consulta e audiência públicas por meio da informação número 117 de 2025. Ao longo de 44 folhas, discorre-se sobre todas as contribuições apresentadas. A maioria delas não foram acolhidas pelas fundamentações apresentadas na informação. Relaciono abaixo, de forma resumida, somente os itens que foram acolhidos ou parcialmente acolhidos pela DRE. Item 2.4.1, acerca das contribuições da Sulgás. Trata-se de sugestão pela concessionária de explicitação de 3 elementos no parágrafo referido. Parágrafo 7, acolhido parcialmente. Item 2.4.2, trata-se de sugestão da revisão da tabela apresentada com a correção pela DRE do indexador. Isso, página 4, a tabela, acolhido parcialmente. Item 2.4.3, aspectos da informação técnica, página 4, parágrafo sobre o valor pleiteado e acréscimo de 0,02662 reais por metro cúbico, acolhido parcialmente, no sentido da reescrita do parágrafo em questão. Trata-se da sugestão de exclusão integral do parágrafo. Item 2.4.7, aspectos da informação técnica, seção 2.4, análise do custo operacional, tabela 12, despesas administrativas, acolhido parcialmente. Trata-se da solicitação de correção de valores apresentados na tabela. Item 2.4.12, aspecto da informação técnica, página 20, tabela 20, cálculo da defasagem temporal, acolhido. Trata-se da solicitação de atualização dos volumes considerados para os meses de janeiro e abril de 2025, substituindo as projeções atualmente utilizadas pelos volumes realizados, conforme dados já encerrados e disponíveis. Aspectos da informação técnica, item 2.4.15, página 2 e 3, a fundamentação do contrato de concessão e metodologia de apuração da margem bruta, acolhido. Trata-se da solicitação da inclusão do componente aumento da produtividade. Acerca das contribuições da Abrace e Abiquim, item 2.4.5, aspectos da informação técnica, acolhido parcialmente. Foi sugerido que, 1. Seja condicionado a incorporação de novos investimentos ao devido pronunciamento pelo poder concedente. Item 2. Um minutinho, por exemplo. Seja realizado auditoria independente
da base de ativos regulatória e que essa seja uma condição obrigatória para as próximas RTOs. Item 3, seja reavaliado a inclusão de aportes pleiteados pela Sulgás até que haja a devida validação por parte do poder concedente. Item 4, seja estabelecido metodologia para aprovação dos investimentos para as próximas RTOs. E, por fim, item 2.5.7, custos operacionais, acolhido parcialmente, foi solicitado que fosse reavaliado criticamente os valores propostos na RTO 2025 para a parcela de custos operacionais, com especial atenção às rubricas que sofreram aumentos desproporcionais e promovido as glosas necessárias para assegurar a consistência técnica e modicidade tarifária. A DRE manifestou-se sobre a RTO da Sulgás para o ano de 2025 por meio da informação DRE número 118. Em contrariedade ao entendimento da PSE, a DRE reitera seu posicionamento de que o pedido de incorporação econômica aos cálculos tarifários quanto à retroatividade da margem bruta, chamado período da defasagem temporal, não deve ser acolhido, pelos motivos a seguir expostos, abre aspas. Considerando a manifestação da PSE, a Sulgás descumpriu o determinado na resolução número 664/2022 ao não apresentar seu pleito para a margem bruta de 2024, o valor em si, visto que a resolução estabeleceu prazo e dever legal de apresentação pela concessionária. As informações enviadas pela Sulgás no prazo estipulado eram insuscetíveis para a área técnica analisar e apurar o valor da margem bruta. Em outras palavras, não havia como calcular o valor da margem bruta porque os dados cruciais não foram encaminhados pela Sulgás tempestivamente. Assim, a área técnica da DRE reitera seu entendimento de que o período entre a data fixada para a entrega da documentação do pleito e a efetiva entrega das informações mínimas para o cálculo da margem bruta não deve ser considerado para a retroatividade da margem bruta e mantém seu posicionamento de seguir a decisão do Conselho Superior da Agência, que já se posicionou e deliberou sobre o tema. Após extensa análise, conclui a DRE. Diante do exposto, recomendamos ao Conselho Superior, item 1, que seja acolhida a margem bruta de R$ 0,4422 por metro cúbico para a RTO 2025. Item 2, que seja acolhida a diferença da margem bruta de 2024 no valor de R$ 0,1635 por metro cúbico, a ser aplicada no período de vigência da margem bruta da RTO 2025. Item 3, a concessionária encaminha à GERGS as novas tabelas tarifárias para conferência e posterior homologação no prazo de 10 dias, incluindo parcela relativa à diferença da margem bruta de 2024 em coluna separada. Item 4, que esse valor seja tornado público e conste disponível no sítio da GERGS, assim como a estrutura tarifária, para que fique disponível a todos os usuários. Item 5, que os valores que resultam da incidência do sobrepreço cobrado pelo gás de ultrapassagem sobre a margem bruta, seja a partir de janeiro de 2024, sejam incorporados na revisão tarifária ordinária de 2026. Item 6, que as retroatividades relacionadas à não aplicação do valor da margem bruta na database de 1º de maio de 2025, fixada para a RTO 2025, sejam apuradas e eventuais reflexos na margem bruta sejam considerados na revisão tarifária ordinária de 2026. Fecha aspas. A DRE apresentou, por meio do memorando número 23/2026, após pedido feito por este relator, o cálculo da defasagem temporal, considerando o posicionamento da Procuradoria Setorial, a PSE, expresso na sua informação número 144 de 2025, mensurando economicamente a questão da retroatividade pleiteada pela Sulgás. Desta forma, a DRE reformula suas recomendações especificamente em seu item 2, conforme expresso na conclusão da informação número 118 da DRE 2025, mantendo as anteriormente já feitas, as quais eu já li. Item 2, informamos que, considerando o posicionamento da PSE, expresso na informação número 144, a diferença da margem bruta de 2024 corresponde ao valor de R$ 0,2166 por metro cúbico,
a ser aplicada no período de vigência da margem bruta da RTO 2025, fecha aspas. Tal alteração altera o valor a ser aplicado, pois decorre da incorporação econômica solicitada por este relator a partir do reconhecimento das razões expressas na informação da PSE, devolvendo a tarifa ao período anteriormente suprimido do cálculo. O processo foi encaminhado ao Conselho Superior por meio do encaminhamento número 3/2026 DRE. Tão logo recebido, determinei a disponibilização de diversos documentos no site da Agergs e a liberação do acesso ao processo para acompanhamento integral do mesmo pela Fiergs, Abrace e Sulgás. Em 23 de janeiro deste ano, a Fiergs encaminha correspondência com suas razões acerca dos pontos impactantes na presente revisão tarifária, solicitando a postergação da deliberação acerca da RTO 2025. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Lucas. Nós temos aqui uma inscrição para manifestação por parte da Sulgás, presidente Marcelo Leite, o senhor é que vai falar. Então, por favor, pode usar aqui o nosso púlpito. A assessoria aqui vai ajudar. Ligar o microfone. Perfeito. Então, por favor, senhor Marcelo, 10 minutos para a manifestação. Perfeito. Bom, primeiro, muito boa tarde a todos, conselheiro presidente, demais conselheiros, diretor, os presentes aqui e também os que estão e nos acompanham por vídeo. Nesse mês de janeiro, a Sulgás completa 4 anos da transferência de controle e de modelo do público ao privado. Nesse período, fizemos uma transformação na companhia, elevando os padrões de controle, a excelência na execução de obras, aplicação de novas tecnologias gerando maior eficiência e qualidade de serviços, além de alcançar recordes em nosso principal valor, a segurança. Segurança das pessoas, de nossos ativos, bem como a segurança da informação tão relevante nos dias de hoje. Tenho orgulho aqui em informá-los que estamos há 3 anos e 9 meses sem qualquer acidente de trabalho com afastamento, o que inclui nossos colaboradores diretos, assim como todos os terceiros que operam com os nossos fornecedores. Como distribuidora de gás natural para o Rio Grande do Sul, temos cumprido à risca o compromisso de realizar investimentos com responsabilidade, eficiência e segurança, com atenção à modicidade tarifária e ao equilíbrio econômico-financeiro da operação. Alcançamos este ano a marca de 110 mil clientes, um crescimento de 60% quando comparado ao período pré-privatização. Chegamos a 1.600 quilômetros de rede, expandindo nosso alcance a outros municípios relevantes do estado, como Gramado e Canela, e agora, em 2025, chegamos a Lajeado, com a primeira rede local do estado. Conectamos ainda o biometano à nossa rede em parceria com a Bio, e a planta de Triunfo já entrou em operação no último trimestre de 2025. E já estamos trabalhando para a nossa segunda operação, um projeto do primeiro município do Rio Grande do Sul abastecido 100% por biometano. A Sulgás, uma referência em distribuição de gás no país, tem seus projetos de engenharia concebidos a partir de estudos de mercado, apurados critérios técnicos, aplicando tecnologia para o melhor direcionamento da expansão, à luz das necessidades de desenvolvimento do Estado e aprovados pelo poder concedente. O gás natural representa desenvolvimento e atração de investimentos. As enchentes de 2024 deixaram ainda mais evidente a importância estratégica do gás natural para a segurança energética do Estado. Não faltou gás e conseguimos garantir o funcionamento da térmica de Canoas, que foi essencial para a continuidade de fornecimento energético no Rio Grande do Sul, mantendo em operação hospitais, abrigos, comércio e o pleno funcionamento de nossas indústrias. Temos gás suficiente para atender a atual demanda. Mesmo assim, lideramos um movimento pensando no futuro, para que mais gás chegue ao Rio Grande do Sul. Aliás, contamos com a força dos presentes para liderarmos juntos
esse movimento do Mais Gás para o Rio Grande do Sul. 2025 foi um ano desafiador para nós. Já estamos há 2 anos e meio sem ajuste na margem bruta. Ainda assim, entendendo as necessidades de crescimento do Estado, fizemos um enorme esforço para manter os níveis de investimentos anteriores. Como uma concessionária, nosso guia é o contrato de concessão. Entendimentos ou interpretações que fujam deste promovem distorções no setor e na sua cadeia de valor e desenvolvimento. Temos pautas em comum para tornar esse energético ainda mais competitivo, como mencionado, o Mais Gás para o Rio Grande do Sul. E para isso, a união das lideranças públicas e privadas do Estado é importante para o avanço dessas pautas. A segurança e a transição energética são pontos estratégicos e, portanto, fundamentais para o desenvolvimento do Estado, assim como a existência de infraestrutura de qualidade para a atração de novos investimentos. A Sulgás está aqui para cumprir esse importante papel de motor de crescimento, com uma energia constante, comodicidade tarifária e com um serviço de qualidade, voltado à satisfação de todos os nossos clientes. Com estabilidade e previsibilidade, não tenho a menor dúvida que chegaremos lá. A segurança jurídica e regulatória é uma questão fundamental para o desenvolvimento sustentável do gás natural, seja aqui no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro estado deste país. É a base para a estabilidade e consequente previsibilidade a todos os stakeholders, aos consumidores dos segmentos, seja indústria, GNV ou mercado urbano, também para a concessionária, mas principalmente para o desenvolvimento da economia gaúcha. E a agência reguladora tem um papel fundamental nesse processo. Importante aqui reconhecer todo o esforço e trabalho que tem sido feito na busca por essa estabilidade e o quanto já avançamos. Mas ainda há alguns pontos importantes a serem tratados, como estimular a atração e retenção de talentos na companhia, na Sulgás, com o reconhecimento dos benefícios de pessoal dentro de um setor tão técnico, específico e competitivo. Também a conexão de novos consumidores através do programa de incentivos às conversões em um modelo segmentado, evitando o subsídio cruzado. Como exemplo, temos catalogadas na Sulgás 365 pequenas e médias indústrias a menos de 1 quilômetro de nossa rede de gás. Se conectadas, contribuiriam sobremaneira para a descarbonização. Com estabilidade e previsibilidade, como dizia, não tenho a menor dúvida que chegaremos lá. Para finalizar, deixo aqui minhas saudações ao conselheiro presidente, senhor Marcelo Spilk, assim como a todos os outros conselheiros, diretor Alvim, desejando muito sucesso nessa nova jornada e mais uma vez dizer que podem contar conosco. Muito boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, presidente Marcelo Leite. Não há mais inscrições para a manifestação. Espera aí, só um minuto. A assessoria está me sinalizando aqui que tem. Ah, é verdade, verdade. Desculpe, eu não tinha visto o pessoal que está online, né? Então, nós temos mais 2 inscrições aqui. Dr. Frederico Barbosa, representando a Fiergs. Está online, doutor Frederico? Tem que estar habilitada para que ele possa falar. Por favor, desbloqueie seu microfone agora. Acho que aí deu. Sim, tô aqui sim. Tá, obrigado. Boa tarde, bem-vindo à nossa sessão. Por favor, o senhor tem 10 minutos para sua manifestação. Obrigado. Se o senhor não se incomoda, Não, tudo bem. Eu vou falar. Obrigado. Senhor presidente, nós não tivemos acesso, embora o conselheiro Lucas tenha deferido o nosso acesso integral ao processo. Bom, primeiro, me desculpem, eu cumprimento a todos da pessoa do senhor presidente.
E vou evitar citar todos os nomes, porque o nosso tempo aqui é mais curto e limitado. Mas nós não tivemos acesso aos dois documentos citados pelo conselheiro relator, que são da máxima importância para a compreensão e para a participação democrática dos usuários da FIEGS aqui nessa sessão, que são os documentos 117 e 118 de 2025 da DRE. E, em função da falta desse acesso, nós apresentamos um pedido indicando que não tínhamos encontrado os documentos sobre a manifestação da DRE acerca da revisão tarifária. Então, nós não temos assim nenhuma dessas contas que o conselheiro relator indicou, que chegam aparentemente aí numa margem na casa de 60 centavos, que é bastante expressiva. Depois parece que, por meio dessa 118, pode ter tido uma elevação que não foi sequer mencionada no relatório do conselheiro, qual o valor final a que a DRE alcançou, de forma que a manifestação aqui fica bastante comprometida. E esse é o motivo que nós pedimos um adiamento dessa sessão, exclusivamente até que a documentação seja toda ela disponibilizada aos interessados aqui nessa manifestação tão relevante para a indústria. E tem também alguns elementos adicionais que, a nosso ver, colaboram com o adiamento dessa sessão por uma semana, o tempo necessário aí para que esses documentos sejam disponibilizados, e também porque não encontramos nenhum documento técnico, e parece que o conselheiro relator também não citou nenhuma manifestação técnica, ou das áreas técnicas, ou mesmo da Procuradoria Setorial, acerca dos documentos que foram trazidos no dia 19 de janeiro pela SEMA. Então, a SEMA trouxe ao processo um instrumento de autocomposição celebrado entre a concessionária, a SEMA e a Procuradoria-Geral do Estado, que precisa ser analisado, porque, aparentemente, o documento foi celebrado por agentes completamente incompetentes na temática regulatória do gás. A Lei do Gás do Rio Grande do Sul estabelece no artigo 6º que a competência regulatória sobre o tema do gás canalizado vai ser exercida pela AGEGS. Excelência, a competência da agência foi aparentemente usurpada. Esse instrumento de autocomposição estabelece consequências financeiras para ações legítimas da agência reguladora no âmbito de sua interpretação, fruto da discordância da concessionária. O poder público, o Estado, não é instância recursal acima da agência. O instrumento de autocomposição, previsto em lei federal, âmbito no qual a capacidade regulatória do Estado não é ampla e total, é para dirimir conflitos. O conflito que foi levado ao Executivo é uma discordância da concessionária, do monopólio, em relação a uma decisão legítima da agência reguladora. Eventual composição nesses termos teria que envolver
um acordo da agência, titular da competência regulatória, com o monopólio, até que, ainda que mediado pela Procuradoria-Geral do Estado. E ainda o documento sequer foi em forma homologação. Se o Procurador-Geral do Estado celebra o documento, a Procuradoria do Estado celebra o documento como representante do Estado, a homologação, a gente não encontrou homologação, não encontrou o fundamento desse documento, estabeleceu novos níveis de investimentos, estabeleceu poderes para que a Sulgás, se não tiver aprovação de um determinado investimento, que escolha outros. Estabelece consequências financeiras por décadas. Estabelece direito indenizatório. A gente tem uma séria dificuldade aqui, profunda dificuldade de encontrar fundamento externo à GERGS para estabelecer ativos indenizáveis. O documento estabelece ações para a GERGS. Vai ter que fazer duas contas, uma conta do jeito A, uma conta do jeito B, e a diferença vira indenização. É flagrantemente uma regra sobre o proceder regulatório nos próximos 20 anos, nas próximas décadas. Eu não entendi o fundamento dessa competência. Como pode um litígio regulatório ser resolvido sem assinatura da agência? Sem aprovação pela agência? Como pode mudar uma regra de reconhecimento de ativos e estabelecer consequências financeiras sobre as decisões da agência e gerando ativos regulatórios do concessionário? Com certeza absoluta, não foi um documento celebrado por um agente competente. É o primário dos requisitos de validade dos atos jurídicos. Agente competente. Uma divergência regulatória ser resolvida fora da agência. A lei do gás estabelece que a competência da agência que a competência da agência, como citado no parecer da Procuradoria Setorial mencionado pelo relator, pode efetivamente ser questionada e levada a um foro de solução de controvérsia. Administrativo ou judicial, ou arbitragem, o que for. Mas, de forma consensual, só se a agência concordar. Então, senhores, vejam a situação que nós nos encontramos. Enquanto nós reclamamos da regra de transição, de uma forma incisiva, o que torna a regra de transição controversa, inequivocamente controversa, a concessionária reclama no sentido oposto. E ela aceita um ativo indenizável no lugar dessa regra pela diferença entre a transição e a tarifa, a margem bruta deferida pela agência. Senhores, a divisão de 80% do volume no âmbito dos ajustes implica em 25% de adição na margem bruta. O acordo celebrado indica que 25% da margem bruta vai ser registrada no ativo da concessionária como direito na futura renovação da concessão ou na futura licitação a título de outorga. Doutor Frederico, seu tempo esgotou, por favor. Tá, eu peço, então, senhor presidente, que esse adiamento, eu não vejo alternativa por conta dos documentos cujo deferimento foi deferido, conforme expresso pelo relator, e por conta desse elemento novo que precisa de uma análise aprofundada tanto dos interessados
quanto da agência, mas eu vejo uma absoluta inviabilidade formal de prosseguimento dessa deliberação, tendo em vista que a deliberação do senhor relator nos concedendo vistas não foi cumprida quanto aos itens 117 e 118 da DRE, os pareceres das notas da DRE 117 e 118. Muito obrigado, saúdo a agência e estou solidário nas medidas que com certeza serão adotadas pela agência contra a usurpação da sua competência. Obrigado, doutor Frederico. Nós temos outra inscrição por parte dos consumidores, que é da Abrace, a representante Letícia Pedrosa. Na verdade, nós deveríamos ter dividido o tempo, inclusive, né, de 5 minutos para cada um. Como eu só recebi a informação após já na parte final da manifestação do doutor Frederico, então vamos combinar o seguinte: liberamos os 5 minutos da Abrace, que teria direito igual, tá? Porque para não deixá-lo sem manifestação. Ok? Então, por favor, Letícia Pedrosa, lhe concedemos aqui, então, 5 minutos para a sua manifestação. Muito obrigada, conselheiro. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Letícia Pedrosa, eu represento hoje a Abrace Energia e, primeiramente, em nome da associação, eu gostaria de cumprimentar os senhores conselheiros, os representantes da SUGAS e os demais agentes do mercado aqui presentes. Bem, na última semana nós recebemos a intimação dessa sessão regulatória e pedimos acesso ao processo administrativo, que até então nós sabíamos estar suspenso, justamente pela necessidade do poder concedente se manifestar sobre os investimentos pleiteados pelo SUGAS para a RTO de 2025, algo que não havia sido feito nas últimas revisões, e com isso nós tomamos conhecimento da existência de um instrumento de autocomposição e do compromisso de investimentos de longo prazo entre o Estado e a concessionária. Essa foi realmente uma novidade no processo que foi introduzida na última semana, e por ser um fato novo, o efeito desse acordo, certamente entendemos que é algo que tem que ser avaliado com bastante cautela, inclusive porque algumas das disposições ali contidas, elas acabam por contradizer a regulação feita pela AGERGS, ou ainda por reduzir a sua autonomia e a sua independência decisória no que se relaciona ao equilíbrio econômico-financeiro e à modicidade tarifária. Isso, com certeza, é algo que temos que discutir até a RTO de 2026, que é o momento em que, de fato, esse acordo vai produzir efeitos sobre a margem de distribuição. Mas, bom, retomando aqui o foco para a RTO de 2025, eu gostaria, senhores, de frisar a necessidade de que essa agência assegure transparência aos elementos que fundamentam a sua decisão. Porque até a data em que o processo foi acessado pela Abrace, no último dia 22, não estavam disponíveis, e eu digo abertos ao acesso, eles constavam no processo, mas não estavam abertos para que pudéssemos acessar os documentos da área técnica da AGERGS a respeito da RTO. A única nota que estava disponível foi aquela que foi submetida à consulta pública. Então, desde junho, nós não temos acesso à posição técnica da agência. E mais, nós vemos que nesse espaço de tempo, novas planilhas foram juntadas ao processo, tanto pela AGERGS quanto pela SUGAS, e essas planilhas têm metodologias e valores significativamente distintos. Então, em 6 meses, novos elementos muito relevantes foram incorporados ao processo, sem a devida publicidade e transparência. E nós entendemos que isso afronta diretamente a lei que orienta a atuação da AGERGS, assim como a lei que disciplina o processo administrativo no Estado. Então, diante desse cenário, nós entendemos que o mais prudente seria suspender essa decisão sobre a RTO de 2025, até que sejam disponibilizadas as notas da área técnica da agência e que seja também assegurado um prazo hábil para que nós, agentes, possamos avaliar adequadamente os documentos e os seus impactos. Idealmente, com a abertura de uma nova consulta pública, tendo em vista que, nesse momento, a decisão sobre a revisão tarifária está sendo preparada com base em elementos que não foram disponibilizados aos interessados. Nós reconhecemos que é possível que tenhamos um certo prejuízo quanto ao tempo de aplicação da margem no ciclo 25-26, mas um prejuízo muito maior seria causado
se o processo seguisse sem a devida avaliação e participação dos agentes do mercado. Obrigado, Letícia. Da mesma forma, nós temos um pedido de manifestação, que também passou despercebido aqui por mim, do senhor Marcos Lopomo, representante da ABEGAS, o diretor econômico regulatório da ABEGAS, e também o correto seria dividir o tempo com o representante da Sulgás. Então, seguindo o mesmo padrão, concedemos então 5 minutos para que o senhor Marcos Lopomo possa fazer a sua manifestação em nome da ABEGAS. Acho que o microfone está fechado. Tem microfone. Não? Mas não está aparecendo a opção aqui para a gente de... Estão me escutando agora? Agora sim, agora sim. Okay. Bom, cumprimento todo o conselho, todo o corpo técnico e demais profissionais da agência e todos os demais presentes aqui nessa reunião. A participação da ABEGAS hoje, assim como foi em todo o processo, ela vem para destacar a importância da estabilidade regulatória para a sustentabilidade econômica e o desenvolvimento do mercado de gás no país. Mudanças na interpretação de regras econômicas do contrato de concessão vão além de uma mera discussão técnica. Elas corroem os alicerces que são necessários para o planejamento de longo prazo e a atração de investimentos em infraestruturas. Investidores comprometem capital em projetos de infraestrutura com base em um conjunto de regras claras e previsíveis, estabelecidas no momento da concessão. Vale ressaltar que os investimentos associados são, por natureza, de maturação lenta e retorno de longo prazo. A segura e justa retribuição do capital investido, princípio legal e contratual, não é uma mera garantia de lucro, mas um requisito fundamental para viabilizar financeiramente esses projetos. Quando a agência reguladora observa as regras contratuais de natureza econômica e financeira, como metodologias tarifárias e mecanismos de recomposição de custos, há um respeito ao princípio da previsibilidade. Sem previsibilidade, o risco regulatório se eleva a níveis inaceitáveis. As consequências em não seguir este princípio da previsibilidade são diretas e severas. Pode haver paralisia de investimento, custo de capital elevado para o segmento, prejuízo ao desenvolvimento do mercado e uma erosão de credibilidade institucional. Portanto, essa readequação tarifária para cobrir os custos afetados é mais do que uma correção contábil pontual. É o momento da AGEGS reafirmar seu compromisso com os fundamentos da regulação, transparência, previsibilidade e equilíbrio econômico e financeiro do contrato. A estabilidade regulatória não é um favor ao concessionário. É uma condição sine qua non para o sucesso de políticas públicas relativas à infraestrutura e à prestação de serviços públicos delegados no âmbito do próprio Estado. E, nesse caso, o trabalho conjunto de agência reguladora, concessionária e poder concedente é fundamental para o melhor resultado. Agradeço a disponibilidade aqui da nossa apresentação. Obrigado. Obrigado, Marcos Lopomo. Agora sim, encerradas as manifestações, eu devolvo a palavra para o conselheiro Lucas. Perfeito. Conselheiro presidente, muito obrigado. Quero agradecer a todas as manifestações aqui trazidas, né, que são muito importantes para o amadurecimento institucional desta agência. Quero destacar que o doutor Frederico mencionou que não havia sido informado no relatório o valor resultante para a margem bruta, né, resultante, o valor final da margem bruta. Na verdade, no relatório eu informei, só que informei de forma... primeiro, o valor de 0,4422 e depois o valor de 0,2166. Então, haverá uma soma desses dois valores e na fundamentação do voto eu irei explicar cada uma dessas parcelas. Então, no relatório consta, sim, o valor final, porém, com essa dupla explicação, né, de onde vem cada um dos valores. Também quero destacar que o posicionamento final da Diretoria de Regulação Econômica foi finalizado na sexta-feira, e de modo que, está aqui o nosso diretor-geral, né, para quem eu pedi formalmente no processo e pessoalmente, que liberasse acesso a todos que haviam solicitado, Fiergs, Abrace e Sulgás, de modo permanente. Então, a liberação não ficou condicionada aos documentos que constavam antes. A liberação ela era permanente, então, na sexta-feira, com a finalização da manifestação pela DRE,
todos os documentos do processo estavam disponibilizados para as partes, porque a forma como nós demos a liberação foi liberação plena e não liberação dos documentos existentes. Bastava que se atualizasse. Ainda não está disponível, viu, conselheiro? A gente conferiu e ainda não está disponível nesse exato momento. Há 10 minutos atrás não estava disponível. Peço ao diretor-geral que, por favor, nos esclareça. Boa tarde a todos. Eu tenho como registro, como liberação por acompanhamento, conforme o conselheiro superior, o conselheiro relator indicou. O que consta, o que é liberação por acompanhamento? Que ele vai ter liberações, a partir do momento que o documento é assinado, ele é disponibilizado. Essa era a indicação para a área do protocolo fazer essa liberação. Agora... Permita-me, nesse segundo não está disponível. Aqui, ó. Ai. Não aparece o clique. A opção para... Nesse exato momento não está disponível. Bom, doutor Frederico e demais, vou propor aqui uma interrupção de 5 minutos para que a gente possa conferir a documentação, se está disponível ou não aqui, e a gente já retorna, tá? Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Vamos retomar aqui a sessão. Tá, acho que o diretor-geral pode esclarecer aqui a questão quanto à disponibilização do documento. Pois não, então conferi com a área correspondente, né? Então foi liberado no dia 23 de janeiro de 26, total visualização integral do processo ao senhor Gilmar Carenato, da Fiergs, até 31 de 12 de 2026, conforme o pedido feito, e também abrace a senhora Rafaela, da Abrace, também com disponibilização integral do processo até 31 de 12 de 2026. Então, essas duas pessoas têm acesso integral ao processo, conforme os arquivos vão sendo liberados, eles vão tendo acesso. Obrigado, diretor. Só para esclarecer, então, por favor, doutor Frederico, nós precisamos esclarecer se esse acesso está sendo feito em nome do senhor Gilmar e também na Abrace, em nome da Rafaela. Se estão no nome dessas pessoas, tem que estar disponível. Boa tarde, senhores. Sim, a Abrace está fazendo o acesso em nome da Rafaela, que foi quem solicitou, e nesse momento a gente não consegue acessar. Posso talvez compartilhar minha tela aqui com o link que foi enviado. A gente não consegue acessar a informação da RE número 117, número 118, ambas do dia 28/7, e nem as informações os documentos que foram juntados ao processo a partir do dia 23. Bem, então provavelmente nós temos um problema de sistema. Eu acho que... se puder compartilhar a tela, agradecemos. Isso. Conseguem ver a minha tela? Ainda não. Agora sim. Agora. Esse foi o link que foi enviado. Então, até a data da nossa solicitação de acesso, a gente tem a maior parte dos documentos acessíveis, menos as informações citadas da DRE, eles não são acessíveis, e a partir da data do acesso, a gente não tem mais também como acessar a documentação. 26 está dado acesso ao dado 23, com erro do sistema. Dia 26, foi colocado depois do documento, eles estão com acesso. Aqueles dois, não. Os 26 estão com acesso dia 26. Decidiu o acesso 23, para dizer que o sistema está certo. Então, esses dois vão ter algum erro. Bom, em resumo, temos um erro de sistema. Tem algum motivo aqui que a gente tem que checar para ver o porquê que não está... Por que não estão conseguindo o acesso? Isso realmente, eu acho que prejudica a nossa deliberação aqui, né? Então, é óbvio que a decisão aqui é do conselheiro relator, né? Mas... Não, eu estou de acordo, conselheiro presidente, porque, né, como todos sabemos, a transparência ela é fundamental, um princípio basilar desta agência. Então, como não sabemos se o problema de sistema é um problema do requerente ou nosso, acho que seria justo nós suspendermos e garantir, então, a efetiva disponibilização
dos documentos, e daí vamos apurar aí tecnicamente, ver o que aconteceu, porque, de fato, esses documentos da DRE, a Diretoria de Regulação Econômica, subiram ao processo na sexta-feira. E nós aqui, eu, diretor-geral, disponibilizamos de imediato, praticamente no minuto que foi disponibilizado, para todos que haviam solicitado anteriormente acesso ao processo. Então, foi feita uma disponibilização por acompanhamento, que é esse termo quando se dá acesso na íntegra a tudo de forma permanente, bastando dar F5, mas se dando F5, como ela entrou agora e não conseguiu acessar os 2 documentos, então, de fato, talvez seja esse também o problema do Dr. Frederico da Fiergs. Então, de fato, eu estou de acordo que a gente suspenda a sessão. Conselheiro Giuliani. Presidente, o tema da publicidade, ele é prejudicial, efetivamente. Não há como continuarmos com a deliberação sem que as partes tenham acesso integral aos autos e completo. Ao mesmo tempo, nós precisamos, como agência, oferecer uma resposta, né, uma decisão rápida nesse processo. Então, nós teríamos, aí eu realmente não dependeria de um concerto com as nossas agendas, nós teríamos a possibilidade, penso eu, que hoje, a partir do encerramento da sessão, produzir a correção no sistema, disponibilizar essa documentação, e se nós pudéssemos, ao invés de encerrar a sessão, suspendê-la para retomá-la, isso, eu sugeriria na quinta-feira, não sei, porque as agências estão pesadíssimas. Porque vejam bem, nós temos o tema da conta gráfica que já apreciamos, tem previsão de vigência já para o dia 1º. Esta condição aqui também, e vejam os paradoxos da vida, né? Exatamente no momento em que a tarifa vai reduzir, se cria todo esse tipo de problema, né? De que o beneficiário, por uma premissa legítima, que é o acesso integral dos autos, não importa se o valor que vai reduzir é grande, pequeno e tal, parece que ele é relevante, é um troço meio paradoxal, né? Mas eu penso que o direito ele sobrevive nesse aspecto aqui. Então, eu sugeriria a Vossa Excelência que nós fizéssemos essa suspensão, retomássemos o mais rapidamente possível a votação a partir do acesso que foi postulado corretamente pelas defesas da tribuna, para que pudéssemos concluir este processo aqui na agência, que já vai muito atrasado. Muito atrasado. Acho que nós temos que cumprir com a nossa função, oferecendo decisão. É nesse sentido que eu encaminho, presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Conselheiro Luciana. O senhor falou na quinta-feira, não desta semana, né? Não, desta semana eu já adianto que eu não tenho possibilidade. Eu tenho compromisso prévio, não tenho possibilidade. Para ver se tivermos quórum, presidente. Ou tem as entradas também. Nós temos também que avaliar, conselheiro Giuliani, eu não fiz a agenda, até perguntar para os interessados, né, se haveria tempo hábil, caso resolvamos agora, logo após a sessão aqui, na disponibilização dos documentos, se eles teriam tempo hábil também de se manifestar previamente para uma sessão daqui a 2 dias, né? Talvez seja um pouco apertado, me parece um pouco apertado. Se disserem que está ok, a gente pode imediatamente aqui, após a sessão, já transmitir, inclusive por e-mail, para garantir os documentos, para que tenham acesso, mas, de qualquer forma, talvez seja... Eu gostaria de participar da sessão, sim, dessa sessão importante. Não é porque isso está sendo na quinta-feira, não podemos fazer, né, sem uma prévia. Eu tenho compromisso pessoal já agendado, médico, inclusive, não vou poder. Conselheiro Portes. Só contribuindo, eu acho que pela prudência. A gente não sabe se vai conseguir resolver esse problema, né, porque aparentemente o comando foi para, né, liberar o acesso integralmente, mas a gente não tem certeza se de fato conseguiria resolver rapidamente, vai ter que fazer uma averiguação. Então é possível, se a gente, por exemplo, deixa consignado realizar na quinta-feira e não conseguimos equacionar rapidamente isso, a gente vai ter que jogar para frente. Então, talvez seja melhor mesmo prever na próxima sessão, terça-feira da semana que vem. Quinta-feira. Aliás, quinta-feira, perdão. Presidente,
para aderir à proposta do conselheiro Porce. Vamos fazer assim, então, como eu vou fazer um encaminhamento completo. Então. 48 horas para advogado é o universo. A gente tem a vida em 48 horas. Como diria o grande poeta chileno, né? A vida é eterna por 5 minutos. Nós, advogados, temos essa prática. Mas acredito que a prudência, ela nos opera nisso. Mas por que digo que vou encaminhar de forma completa? Como advogado que também fui, e considerando a manifestação feita na tribuna do Dr. Frederico, que trouxe um tema que, do meu ponto de vista, é da maior relevância, mas absolutamente impertinente ao processo. Totalmente impertinente. Nós estamos tratando a RTO 25. É disso que nós estamos tratando. Então, eu gostaria de, já que vamos fazer este encaminhamento de retomar a sessão, desde já, todos intimados em sessão, para que na terça-feira retomemos o tema na semana que vem, no dia... Vai ser na quinta, né? Por uma questão de... Isso. Então, que na próxima sessão nós fiquemos postos neste tema. Segundo ponto. E aí faço essa ponderação. E aí pergunto aos conselheiros se existe alguma disposição de pedido de vista que já façamos hoje, para evitar que na próxima sessão tenhamos um outro pedido de vista e atrasemos mais 2 semanas do processo. Então, se houver essa disposição dos conselheiros, né, no sentido de, bom, vamos pedir vista, já pedimos nessa sessão, já se faz o procedimento que tem que se fazer, para que a agência, depois de 1 ano e tanto de atraso, né, só que era para estar revoltada em maio do ano passado. E se não for essa a intenção for de pedir vista na próxima sessão, né, para que os players que estão aqui, as partes que estão aqui, saibam o que vai acontecer nesse processo, que entendo será bem tormentoso. Só um reparo, o atraso da GERGS não é pela GERGS, nós ficamos 6 meses ou mais esperando a manifestação da SEMA. Então, assim, não, eu quero fazer neste momento. Não, tudo bem. Não, eu não sei se eu vou pedir vista. Não sei, iria pedir hoje, porque retornei das minhas férias na segunda, ontem, e não tive tempo de ver. Neste momento, como não haverá, essa sessão será suspensa, não sei se vou pedir vista, possivelmente não. Perfeito, então vamos resumir aqui, tá? Dentro da proposição feita pelo conselheiro Giuliani, era exatamente o que eu ia propor, que a gente fizesse uma suspensão da sessão, ou seja, retomamos a mesma sessão na próxima data que tínhamos agendado para as nossas sessões, que será na quinta-feira da semana que vem, no dia 5 do 2 às 14 horas. Então, a partir disso, nós retomamos de onde paramos nesse ponto aqui, né? E podemos, acho que esse ponto fica encerrado. Aí vamos prover o acesso, né, nos certificar de que todas as partes interessadas tenham acesso, né, e a partir disso, então, possam se manifestar. Então, estamos, na verdade, suspendendo somente a análise desta matéria, não a sessão. Tá? Ok. E continuamos, então, só com a nossa pauta do dia aqui, que nós temos rapidamente aqui alguns convites. Sim, conselheiro Algir, por favor. Eu preciso fazer um questionamento à Vossa Excelência, porque eu estava com a minha assessoria já preparando as matérias para pautar para a quinta-feira próxima, a próxima sessão. E eu pergunto a Vossa Excelência, então, suspendo aquelas matérias que eu incluiria para que permaneçamos examinando o processo desta sessão. Eu acho pertinente a sua dúvida, e eu pergunto aqui também à assessoria, porque a minha ideia seria continuar a sessão que estamos hoje, a sessão número 4, né, de 2026, e imediatamente após fazermos a sessão número 5, que já estava prevista para a semana que vem, com a pauta prevista. Podemos? De minha parte, não há problema nenhum. Concordo. Presidente?
Perfeito. Só, conselheiro Giro, o senhor não ouviu, porque a nossa assessoria aqui falou, a Eleonora falou fora do microfone, mas, na verdade, como nós estamos suspendendo somente a matéria, nós iniciamos a semana que vem a sessão número 5, retomando a matéria que foi suspensa, mas estamos na sessão 5 e aí as pautas previstas continuam normalmente. Certo. Perfeito? Tá bem. Então, Obrigado. estamos todos alinhados. Obrigado por ter levantado esse ponto, conselheiro Algir. Tá bom. Então, convites. 2.1, registra-se o recebimento de convite da Corsã para a cerimônia de entrega das obras de duplicação no sistema de abastecimento de água de Gramado, a realizar-se no dia 29 de janeiro, quarta-feira, às 14h30, na Expo Gramado. Outro convite, item 2.2, recebimento de convite para o Programa de Modelagem Econômico-Financeira e ESG em PPPs e concessões, voltado à capacitação prática para a estruturação de PPPs e concessões sustentáveis. Isso aqui é uma ação conjunta do Tesouro Federal com o Banco do Brasil. Esse curso é coordenado pelo nosso ex-secretário adjunto da Reconstrução Gaúcha, Gabriel Fajardo, e ele, inclusive, me mandou uma mensagem hoje dizendo que vai ser um prazer para ele que nós tenhamos servidores da Agergs inscritos, né, fazendo esse curso. Então, é aberto para todos, é gratuito. As inscrições ocorrem do dia 19 de janeiro, que já passou, até o dia 6 de fevereiro, até às 12 horas. E o programa é gratuito, exclusivo para agentes públicos de estados e municípios. Então, recomendo fortemente que o pessoal da área técnica, especialmente DRE, né, façam o curso, mas também os demais que se interessarem. Assuntos gerais, nós precisamos aprovar aqui no item 3.1, em que o diretor-geral e eu, conselheiro presidente, solicitamos a aprovação da indicação do novo diretor de saneamento, Felipe Conceição, diretor de saneamento e irrigação, em substituição ao atual diretor Ricardo Pereira da Silva, processo 6000040390026.3, e já vou aproveitar junto aqui também o atual diretor de saneamento na diretoria de regulação econômica, em substituição à atual diretora Ana Carolina Marques Ribeiro, processo 6000234390026.9. Então, já junto aqui as duas nomeações que nós temos para novos diretores e submeto aqui a aprovação do Conselho. Perfeito. De minha parte, estão aprovados. Acho que só vale a pena informar que a doutora Ana Carolina está indo para outros desafios na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, e cumprimentar, né, os novos diretores e cumprimentar em especial o diretor Ricardo, que assume também um novo desafio bem importante, e aprovo, sem dúvida nenhuma. Obrigado a todos os conselheiros pela aprovação. Aprovamos por unanimidade, então, a nomeação dos novos diretores, e também faço das palavras da conselheira Luciana as minhas, né? Agradeço a diretora Ana Carolina pelo excelente trabalho que tem prestado aqui e desejo sucesso também na Agência Nacional, que começará em março, né? Até lá temos um tempo de transição ainda, né? Então tivemos essa preocupação também de ter esse tempo de transição no trabalho, mas claro que o diretor Ricardo já conhece muito bem a casa e já ocupou todos os espaços aqui, em todas as diretorias, todas as áreas, inclusive o presidente, né? Ele foi presidente por 15 dias, mas foi presidente. Então a gente brinca, o Ricardo breve, mas foi presidente aqui, e ele não vai ter grandes dificuldades para assumir essa nova função muito desafiadora. Então, sucesso para todos os diretores e para a Ana Carolina também nos seus novos desafios. Então, relembrando, temos no dia 5 de fevereiro, quinta-feira, 14 horas, a nossa sessão de número 5 de 2026, sessão ordinária número 5 de 2026, com a continuação dessa pauta que nós suspendemos aqui, que era a RTO 2025 do gás canalizado, e as demais pautas que serão publicadas tempestivamente no Diário Oficial. Então, agradeço a presença de todos, de forma presencial, online, e desejo uma boa semana. Obrigado. Obrigado, igualmente. Obrigado. Até a próxima.